E sejam muito bem-vindos ao programa onde a estrela é a sua saúde. E hoje a gente vai falar do maior órgão do corpo humano. E aí, já adivinhou qual é? Olha, pelo tamanho só pode ser o nosso escudo, né? Que reveste o nosso corpo inteiro. E a gente vai entender um pouquinho como é que esse escudo funciona. Sabia que toda a nossa pele se renova mais ou menos a cada 28 dias? Mas quando ela tenta se renovar rápido demais, aí vem a psoríase. Sabia que a psoríase é a tentativa da pele de se renovar mais rápido do que ela consegue? E tem outro íase também, que ficou muito conhecido já desde os tempos da Bíblia, que é a hanseníase, a famosa lepra, que é uma doença que veio estigmatizada já desde os tempos da Bíblia, e a gente vai entender exatamente como é que ela funciona. Será que é genético? O que será? Uma bactéria? O que é um vírus? Será que realmente é castigo de Deus? Vamos entender tudo isso e muitas dicas de saúde, mas só depois da vinheta. E para falar sobre esses assuntos tão importantes, eu trouxe aqui um dermatologista muito especial, Dr. Antônio Fonseca, que só para você ter uma ideia, o que eu tenho de vida, este homem tem de vida médica como dermatologista. Seja muito bem-vindo, um privilégio receber o senhor aqui no programa. Muito obrigado, Otávio. Eu sinto muito envaidecido e orgulhoso por poder estar aqui com você, batendo um papo, trazendo alguma informação para a nossa sociedade. Merece, né? Porque depois de tanto tempo o senhor já deve ter visto muita coisa, né? Que eu brinco que às vezes o pessoal fala da dermatologia, às vezes o pessoal brinca, né? Que não tem série de médico que fale sobre dermatologista, geralmente é UTI, né? Mas eu brinco que em UTI, até naquela série House, chega uma hora que acaba. É sempre sarcoidose ou alguma coisa assim que eles têm que inventar. Dermatologista cuida mais de 3.000 doenças. Quer dizer, você consegue ter 3.000 episódios sem repetir o diagnóstico, não é verdade? Quer dizer, a atuação do dermatologista é muito grande. Na realidade, a dermatologia é a especialidade que tem o maior número de doenças. Olha só, entendeu? Que curiosidade. Não me passa por número, porque a idade já não me permite assim, o trabalho de números na cabeça. Mas é a especialidade que tem o maior número de doenças. E a gente começou até brincando em relação à hanseníase, e a pele, ela além de ser um escudo, ela nos garante um dos sentidos mais importantes para a gente, né? Que é o tato, você sentir as coisas. E às vezes a gente tem um local, alguma coisinha que simplesmente a gente não sente. Né? O que pode ser, por exemplo, essa insensibilidade? Olha, eu estou com uma parte aqui, doutor, que eu não sinto, eu passo o dedo aqui, eu não sinto nada. É preocupante? Olha, na verdade, eu sempre digo assim, o especialista tem que bater o olho e passar a mão. Eu não sou modernista de fazer diagnóstico de longe. Eu acho que o exame local ele é importantíssimo, principalmente para quem tem uma certa experiência. Então, o que acontece? Quando você vê uma perda de sensibilidade, uma das coisas que você tem que pensar é em hanseníase, mas é claro que nós temos doenças neurológicas, como a seringomielia e outros processos que acometem o nervo e levam a uma perda de sensibilidade. Mas a hanseníase ela é interessante porque ela é localizada, ela faz uma placa inicial, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre ela para poder dar um entendimento melhor. Por exemplo, quando você tem um começo de uma hanseníase, não é uma dormência. Quando é dormência, a gente chama de uma anestesia localizada. Quando é uma hiperestesia, é um aumento da sensibilidade. Então, é aquilo que as pessoas chamam de formigamento. Você desculpe eu falar os termos, claro, não, porque mas eu quero traduzir para que as pessoas entendam bem, para não usar só o termo técnico. Então, o formigamento seria o início da lesão da hanseníase. E, posteriormente, viria uma hipoestesia, que seria uma diminuição da sensibilidade, e, posteriormente, chegaria até uma anestesia, a perda total da sensibilidade. Isso por quê? Porque a bactéria da hanseníase
eu vou voltar um pouquinho e vamos falar, podemos falar sobre a bactéria? Claro. A hanseníase... Então a hanseníase não é genética, não é, digamos assim, um castigo divino, ela é uma bactéria. É uma bactéria. A hanseníase é uma infecção bacteriana. É um bacilo. Bacilo seria um bastão, né? Uma lesãozinha, tipo de uma salsicha. O que acontece? Nós temos dois bacilos muito parecidos. O da hanseníase, né? O bacilo de Hansen, e o da tuberculose, o bacilo de Koch. Eles são quase que exatamente iguais. Só tem uma diferença. Na hanseníase tem uma camadazinha, vamos falar que é uma isso que as crianças sopram a cabeça, fugiu agora. Uma língua de sogra. É isso aí, que tampa esses bacilos, colocam esses bacilos dentro, chamada globias. E o bacilo de Koch não forma as globias, ela é um saquinho que fecha as bactérias da hanseníase. Já na tuberculose não forma as globias. Bom, isso é uma coisa interessante para se saber, porque os bacilos são muito parecidos. Por isso é que se usa às vezes a vacina da tuberculose para melhorar a resistência com relação à hanseníase. Porque uma das formas de você induzir o organismo a fazer resistência é a forma da bactéria. Então, como elas são parecidas, às vezes você pode enganar o nosso sistema imunitário e falar para ele que o bacilo da tuberculose é idêntico ao da lepra. Então, para ele tentar fazer resistência contra o bacilo da lepra. Nosso exércitozinho vai reconhecer, opa, esse aí é parecido com aquele outro inimigo. Exatamente. Deve ser também, vamos lá. Exatamente. Então, o que eu digo é isso. Então, o que acontece? Baseado nisso, então, nós vamos falar sobre essa bactéria. Essa bactéria é uma bactéria, não tem nada a ver com o que você disse, praga, disso, nada disso. Prova é que hoje nós temos uma doença com um tratamento de 100% de cura, entendeu? Quer dizer, a ciência chegou lá. E a ciência, você sabe que são inúmeras pessoas abnegadas, como Mitsuda, que fez a reação de Mitsuda, Hansen, que descobriu a bactéria, Dr. Bekele, que dividiu os tipos de hanseníase. Então, cada um foi agregando um tijolo na história da hanseníase. Através, chegar, muitas vezes, de uma vida de trabalho. Exatamente, para nós chegarmos onde nós estamos hoje. Bom, então o que acontece? A hanseníase, ela necessita de um contato íntimo e prolongado para se adquirir a doença. Um beijo somente na boca de um hanseniano que está expelindo o bacilo não é o suficiente para contrair hanseníase. Olha que interessante, quer dizer que... Entendeu? Uhum. Inclusive teve um filme que eu sou muito ruim de cabeça, que eles foram para uma ilha presidiários e tinha lá o artista do filme chegou e deu um beijo no cara de lá, mas ele sabia que a hanseníase não se pegava com apenas um toque. E ele ganhou a confiança. Sim. Entendeu? No fim eles conseguiram fugir da ilha, botando aquele saco de coisa ai Jesus, a cabeça falha muito, de cocos, fizeram os sacos para poder fugirem da ilha. Me fugiu o nome do filme. Então, eu vou botar aqui, eu vou achar, eu vou botar aqui. Isso. Para vocês então, verem. a hanseníase necessita de um contato íntimo e prolongado. Bom, Bekele fez uma divisão da hanseníase que eu achei muito interessante. Hoje se evoluiu mais, mas eu gosto muito do Bekele. Ele fez um globo e cortou esse globo no meio. Ali no meio, ele botou a hanseníase indeterminada. A hanseníase indeterminada é o início da doença. É aquilo que você falou, que seria o começo da dormência. O começo onde ele começaria a perder a sensibilidade. Então, o exame que se faz nisso é uma biópsia. Ela, sim, nos indica melhor. Particularmente, se faz hoje, até a mando do governo, que é raspado e fazendo a baciloscopia. Ah, não precisa cortar um pedaço, é uma raspagenzinha. Isso eu quero te explicar que eu não aceito muito essa conduta.
e nós vamos chegar lá, porque eu quero que nós passamos uma informação bem profunda. Bom, o que acontece? Então, quando está no meio do globo, o início, ele botou indeterminada, que seria a hanseníase, que ainda não estava determinada ainda. Quais seriam as outras? A tuberculoide, que seria o polo benigno da doença, e a virchoviana, que seria o polo maligno da doença. Bom, isso se baseia em quê? Baseia na resistência individual de cada cidadão. Bom, vamos lá. O velho mundo teve contato primeiro com a hanseníase. Então, descendentes de europeus são os cidadãos mais resistentes à hanseníase que existe hoje. Os que entraram em contato posteriormente foram os negros e os índios. São os menos resistentes. Então, quando você faz um levantamento em brancos, 70% já são resistentes. Porque essa resistência vem passando de pai para filho. Então, hoje, nós vemos uma doença da hanseníase mais grave em descendentes de índios e de negros. Entendeu? Sim. Então, a importância disso. Quando você pega, a gente fala MHI, mal de Hansen indeterminado. Quando você pega o tipo indeterminado, ele não tem baciloscopia positiva. Você faz o exame, mesmo você fazer um raspado, fazer baciloscopia, vai dar negativo. Então, baciloscopia não dá diagnóstico. O tuberculoide, que é o polo benigno da doença, o que é o polo benigno? Quando você tem bastante resistência, você não deixa esse paciente ser paucibacilífero. Paucibacilífero são os pacientes que têm muito bacilo. Esses se encaixam lá no virchoviano, que são aqueles que não têm resistência. Esses são os transmissores. O tuberculoide, o indeterminado, quase não há possibilidade de contaminação. Bom, agora vamos pegar um intermediário. Aquele cidadão que tem um pouco de resistência, que não tem todas, mas não é zero. Aí tem uma fase intermediária que os americanos chamam de... É o dimorfa, que os americanos chamam de borderline. Tá certo? Ele tem um pouco de resistência, mas não tem todo. Então, esse paciente, você vai achar lesão com característica do tuberculoide e vai achar lesão com característica do virchoviano. Tá? Na mesma pessoa? Na mesma pessoa. Se você fizer uma biópsia na lesão tuberculoide, você dá um diagnóstico de uma alergia, de uma hanseníase tuberculoide. Se você fizer uma biópsia no hansenoma, que é o que nós chamávamos antigamente, que é o nódulo, você vai achar o virchoviano. Então, o virchoviano é o que transmite a doença. Porém, já existe aqueles tuberculoide que, mesmo em contato, dificilmente ele contamina, porque ele já tem alta resistência. Interessante. Entendeu? Então, quer dizer, então, que como um aqui já há várias gerações se acostumou, veio... Exatamente. Que coisa impressionante. Já vem pegando resistência, né? Vem geneticamente pela geração. A nosso bate-papo, eu queria isso, sabe? Porque isso é importante para que a população saiba. Porque o estigma da hanseníase, para você ter uma ideia, nós tivemos que mudar o nome de lepra para hanseníase por causa do estigma. O estigma era dureza. Pai botava filho para fora, filho botava pai para fora. Até a igreja não aceitava que o hanseniano entrasse lá dentro. E se criava os leprosários e jogavam eles para lá. Sim, a gente tem vários pelo Brasil, né? Exatamente. O senhor falou que o senhor também fez lá na Amazônia, como é que era o nome? Colônia Antônio Aleixo. Ah, essa é uma referência, né? Uma Exatamente. referência, inclusive. No lá estado de Goiás tinha a Colônia Santa Marta. Um grande cientista lá da hanseníase, chamado Dr. Sinésio Talhari, que eu tive a honra e o orgulho de ser um dos seus pupilos. Entendeu? Então, é o que eu estou te dizendo. Então, é importante que as pessoas conheçam um pouquinho disso para tirar aquele estigma. Hoje, agora vamos falar sobre os comprimidos. Podemos? Mas, assim, para deixar claro, então, claro, todo mundo pode ter,
Pode. Mas a população de pele negra e a população indígena, de ascendência, né, descendência indígena, são mais vulneráveis. São mais acessíveis a contaminar pelo bacilo. Esses têm que tomar um cuidado redobrado. Exatamente. Entendeu? E remédio? Então, assim, para a gente entender, uma dos sintomas, estou lá, antes de ele ficar sem sentir nada, ele vai começar com formigamento, quer dizer... formigamento. Começou um formigamento, aí de repente eu começo a sentir menos até que eu não hipoestesia, vai diminuindo a sensibilidade. Aliás, vamos dar uma sequência, eu estou pulando esse pedaço. Bom, então o que acontece? O bacilo da hanseníase, ele tem um tropismo pelo nervo, ele vai para o nervo. Então você vê que a sintomatologia do hanseníase... Ele sai da pele. Exatamente, ele vai para o nervo. Então, ele tem problema ocular por causa do nervo óptico, entendeu? Ele tem problema nos membros superiores e inferiores. E depois o bacilo começa a atacar as vísceras também, tá? Nossa, quer dizer, ele entra pela pele e ele vai conseguindo ir para as camadas... pela boca. Ah, ele entra pela boca. Exatamente. E por que ele acomete a pele primeiro? É porque... Cada bichinho tem geralmente quando a gente pega alguma coisa na pele é porque encostou, do momento que você pega ele na corrente sanguínea, ele vai procurar o lugar que é melhor para ele. E ele vai para perto do nervo, que é onde ele sobrevive melhor. Entendeu? Por que aí é difícil? Porque é difícil explicar cientificamente por que ele tem esse tropismo para o nervo. Só se sabe que ele começa a destruir o nervo. Então começa aqueles problemas sérios, o mal perfurante plantar, que é uma úlcera na planta do pé, que vem por causa da dormência, e o cidadão às vezes fica com o pé muito tempo no mesmo lugar e tira a circulação. Quando a gente está respondendo bem, quando você não está com anestesiado, você põe o pé, logo ele começa a dar uma adormecida, você muda. Sim, automaticamente. Verdade. Mas se estiver dormente, você não sente. Então, aquela compressão pode diminuir a circulação. E isso leva a uma perda de tecido. E no pé nós chamamos de mal perfurante plantar. Mal perfurante plantar. Isso aí. Antigamente se fazia um tratamento acamado, entendeu? Hoje, eu, por exemplo, trato esses pacientes um pouquinho diferente, fazendo... Porque hoje nós temos antibacterianos melhores, antibióticos melhores. Eu apenas faço um buraco no calçado do cidadão, no calçado, né? A gente faz uma sandália e fura um buraco em cima daquele lugar que ele ia pisar. Eu faço o tratamento e consigo fechar o mal Como perfurante. se fosse aquela almofada de hemorroida, só que lá na sola do pé, ali, onde está doendo vai ter um buraquinho que é para não fazer aquela pressão. Interessante. Exatamente. Bom método, então, essas coisas vêm desse jeito. Agora, antigamente, como não tinha medicamento, o caboclo ficava cego, perdia toda a função sexual, perdia os movimentos de braço e de perna, era difícil. E tinha lesões nos órgãos internos, era uma doença doída. Entendeu? E hoje nós temos tratamento. Como é que funciona esse tratamento? Bom, ou esses tratamentos? Exatamente. A ciência é muito interessante, você sabe disso. É incrível, graças a Deus a gente tem Graças a Deus nós temos pessoas que vivem pela ciência. Que às vezes o pessoal fala, mas isso é a vontade de Deus. Rapaz, se Deus botou gente inteligente aqui, também é a vontade dele, né? Exatamente. Então, nós temos 3 comprimidos. Nós temos é um antibiótico bacteriostático. O que é um medicamento bacteriostático? É um medicamento que não mata a bactéria, ele não deixa a bactéria reproduzir, que são as sulfas. E nós temos então o diamino de etilsulfona, ou dapsona, que é um medicamento mãe do tratamento da hanseníase. Posteriormente se descobriu um antibiótico, a rifocina. Rifampicina. Entendeu? Então, esse antibiótico, se agrega ele no tratamento junto com a dapsona, tá? Para poder manter o tratamento. E temos, para você ter uma base, uma droga, que eu fico pensando como é que um cientista descobre isso. Você vai ver que interessante.
Nós temos um medicamento chamado clofazimine. O clofazimine é uma tinta. Olha, posso até estar errado, mas até onde eu sei, ele é um derivado do urucum. Essa que os índios riscam coisa. E as mulheres usam muito o coloral na comida, né? Então, o clofazimine, ele é uma tinta derivado do urucum. Até onde eu aprendi. E aí esse passa mesmo? Não passa. Vamos lá. Não é passando, então. Não. Todos esses então, aí são injeções. Outra coisa. Tem que tomar. Ele é um comprimido. Então, se extraiu esse corante, clofazimine, e colocou. Agora, o que me impressiona é como é que um cientista consegue descobrir isso. Esse corante, ele vai entupindo, porque a bactéria, ela tem uns buraquinhos e fala que ela alimenta por osmose, chupa aquele líquidozinho em volta para poder se alimentar. E, teoricamente, o clofazimine, essa tinta, entope os buraquinhos e a bactéria morre de fome. Agora, como é que o cara descobriu isso? Me fala isso. Olha, tem tanta coisa que, inclusive, se descobre por acidente, né? Que é Mas tão isso aí precisava ver que entupia os buracos. Quer dizer, muito bom. Quer dizer, hoje, quanto tempo dura para realmente ficar curado? Comecei o tratamento, existe cura ou controle só? Não, cura. Cura total. Cura total. Então, esses 3 comprimidos, quando você pega, por exemplo, o dimorfo e o virchoviano, você tem que fazer um tratamento com esses 3 comprimidos. A ciência manda 1 ano e 2 meses. Eu não gosto de usar só 1 ano e 2 meses, eu gosto de usar um pouco mais. Exatamente. E o tuberculose, o indeterminado, é durante 6 meses de tratamento. Que interessante. Tá? Mas eu sempre gosto de dar uma jogada um pouco mais para frente, sabe? Mesmo porque a gente tem medo de alguma bactéria um pouco resistente e tal. Então, eu acho que um pouquinho a mais ajuda muito em termos de tratamento. Porque é incrível que, assim como a ciência evolui, a doença também evolui. As bactérias, os vírus, eles também evoluem. Os animais evoluem. Né? Então, tudo vai mudando. Mas que bom saber que uma doença tão antiga e que já, digamos assim, foi tão estigmatizada pela humanidade, hoje tem cura, tem tratamento eficaz e tem gente que nem o senhor que estuda isso para poder ajudar todas essas populações. Esses bacilos que o doutor falou, tanto de Koch quanto de Hansen, tem mais ou menos essa carinha aqui na região. São mais compridinhos, mas nem sempre são bactérias que incomodam a pele, né? Eu estava brincando que a pele se renova o tempo todo e às vezes quando ela tenta se renovar rápido demais também dá problema, né? Que problemas que a pele pode ter que é dela, sozinha, sem ter agressão? Bom, você está falando assim quando a gente pensa numa doença autoimune, não é? Isso que você tá falando? Esse é o nome bonito. Bom, então aí vamos falar isso para a nossa população, porque você tem uma ideia melhor, eu tenho, mas tem algumas pessoas que não dão conta de traduzir nem a palavra autoimune. Então, acho que a primeira coisa é a gente falar bem simples, para aquela pessoa que tem pouco conhecimento, já começa a entrar na escola e aprender essa parte para ir desenvolvendo. Auto quer dizer próprio, automóvel, que move por si próprio, autoimune, imunidade contra si próprio. O que é doença autoimune? Doença autoimune é um erro do organismo. Eu vou passar, Otávio, por uma coisa bem simples para que todos os nossos clientes entendam. Por exemplo, alergia é uma doença autoimune. Então você pega, por exemplo, camarão. Camarão é uma proteína, é uma carne normal. Você come, não tem alergia. Eu como, tenho alergia. Então o que acontece? O meu organismo está errado. Ele está reconhecendo o camarão, que é uma coisa normal, como anormal. Isso é que são as doenças autoimunes. Meu exércitozinho vai lá e diz, ataca que é inimigo. E não é. E não é aquilo, entendeu? Então ele reconhece uma coisa que é normal como anormal. Aí ele produz o exército da defesa. Aí começa a atacar aquela substância. Nesse caso, as doenças autoimunes é o último capítulo da medicina, né? São as doenças mais desafiadoras que tem hoje no mundo.
e que a gente tem esperança, porque cada dia aparece alguma coisa nova nos estudos para nos ajudar. É desafiador porque, na verdade, quando a gente fala de uma doença, a gente pensa, não, vamos ajudar o corpo a combater essa doença. No caso, se ele já está combatendo a si mesmo, né, qualquer atitude que eu tomar, ela é complicada, né? Porque se eu aumentar meu exército, eu aumento Aí você o tem problema. que usar o contrário. O próprio nome do corticoide antigamente é um imunossupressor. Um supressor da imunidade. Então ele diminui a imunidade, Exatamente. o exército se acalma, Diminui o assim. soldado e ele fica com medo. Diminui o número de soldados, na verdade. Diminui o número de soldado. O imunossupressor seria isso. Mas isso também tem um lado ruim, né? Claro. Se eu diminuir o número dos meus soldados, se eu tiver um ataque de verdade do lado de fora daqueles bichinhos... De outra doença, você pode estar um pouquinho com a imunidade um pouco baixa. E tem gente exagerando um pouquinho nos corticoides hoje em dia, não tem? Quer dizer, é arriscado essa questão de você tomar corticoide direto, então? Tem. O corticoide, ele precisa ter um certo conhecimento e você usar, assim, passando por uma palavra simples, nunca dar um tiro de canhão para matar um beija-flor. Você me entendeu? Excelente Você começar comparação. sempre com uma dosagem baixa, tempo curto e observando. Medicina foi uma coisa que tem que se observar. Então, eu gostei dessa analogia. Exatamente. Quando a gente está tratando de doenças, a gente não dá um tiro de canhão para matar um beija-flor. Exatamente. Tudo tem que ser a dose Exatamente. certa. Você começa com a dosagem baixa e vai trabalhando e vendo a resposta. Porque você olha, Otávio, você pega um paciente, vamos supor um lúpus. Lúpus é uma doença autoimune. Você vê paciente que pega lúpus, morre com 1 mês, 2 meses. E já tem uma manchinha de lúpus, passa a vida inteira com aquela manchinha. Então a resposta da doença autoimune é muito diferente de um paciente para o outro. Entendeu? A sua resposta imunitária é diferente da minha. Perfeito. Entendeu? Então é onde eu te falo. Então começa com os medicamentos mais simples e vai agregando de acordo com a necessidade. Então a gente nunca queira impressionar o paciente que a minha conduta é melhor do que a do colega. Não. Sempre trabalhando devagar e vendo o resultado. E baseando o aumento da medicação em cima do resultado que você está obtendo. Perfeito. Infelizmente a nossa entrevista voou hoje, né? Não sei o que aconteceu, acho que o assunto era tão interessante. Chega a ser um assunto histórico que a gente falou, né? Inclusive de uma doença que atravessou o imaginário e a história da humanidade. E, inclusive, né, estava aí nos descobrimentos, o europeu acabou levando e o europeu é mais resistente e as outras populações até hoje pagam esse preço aí na hanseníase. Muito obrigado, mas antes da gente ir embora, o doutor vai olhar ali para vocês, ali vai deixar a rede social dele, um recadinho para vocês. Eu primeiro quero agradecer a você, como um nobre repórter, e esse espaço que vocês me cederam para a gente falar alguma coisa com a nossa população. Eu acho que sempre alguma coisinha que a gente trata, mesmo de uma pessoa, um simples dermatologista como eu, traz alguma coisa para o paciente levar na vida dele. Então eu quero agradecer, eu sou muito ruim, né? Mas Dr. Antônio Fonseca Anápolis. Anápolis, isso. Ai. Você desculpa porque eu sou ruim de celular, viu? Então, nós estamos lá na Clínica Dermatológica de Anápolis já há 50 anos. Que trabalhando, meio século trabalhando. Meio século, graças proteger. a Deus. Rapaz, eu sou tão feliz com isso. Você não tem ideia. Eu imagino, é o meu maior orgulho. eu imagino. Muito obrigado a você, à nossa televisão, aos nossos chefes, tá? Muito grato por tudo. A gente é que agradece aqui a sua presença, essas dicas incríveis e essa aula realmente de saúde que a gente teve aqui hoje. Então nunca vamos esquecer disso. Se a gente às vezes acha que alguma coisa é castigo de Deus, ainda bem que a gente tem médicos maravilhosos que são anjos enviados aí, então, para cuidar da sua saúde, da minha e de todos nós. Um grande beijo e até o próximo programa.